Sábado à noite, tiros foram disparados no Washington Hilton. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi removido às pressas do jantar dos correspondentes da Casa Branca por agentes do serviço secreto. O suspeito, Cole Thomas Allen, 31 anos, um professor de Torrance, Califórnia, tentou forçar seu caminho por um ponto de controle de segurança carregando uma espingarda, uma pistola e várias facas. Ele trocou disparos com agentes antes de ser preso. E um agente foi atingido em seu colete à prova de balas e espera-se que se recupere. Agora, aqui está a parte que tem a internet em fogo neste momento. Apenas 48 horas antes de um assassino real aparecer em um jantar real com armas reais para tentar matar pessoas reais, o apresentador do programa de comédia noturna Jimmy Kimmel ficou em seu palco da ABC e, em uma paródia do jantar dos correspondentes da Casa Branca, olhou para a câmera e disse isto sobre a primeira-dama dos Estados Unidos. Nossa primeira-dama, Melania, está aqui. Olhem para Melania. Tão bonita. Senhora Trump, você tem um brilho como o de uma viúva esperançosa. Uma viúva esperançosa. Deixe essa frase permanecer em sua mente por um segundo. O que significa viúva esperançosa? Significa uma mulher que está esperando seu marido morrer, que está esperando, que está quase desejando. Isso é o que o apresentador de um programa de comédia noturna de uma rede ABC de propriedade da Disney disse sobre a primeira-dama em exercício, uma mãe, uma esposa na televisão nacional. E então 2 dias depois, um homem armado até os dentes apareceu para fazer isso acontecer. Agora, deixe-me ser claro sobre o que este vídeo vai cobrir porque existem camadas nesta história. Vamos falar sobre a piada em si, o que foi realmente dito e por que importa. Vamos falar sobre o contexto mais amplo do que Kimmel fez em toda sua paródia de jantar alternativo. Vamos falar sobre o tiroteio no verdadeiro jantar dos correspondentes da Casa Branca e quem é Cole Thomas Allen. Vamos falar sobre o manifesto que ele enviou para sua família. Vamos falar sobre o padrão de violência política contra Trump. Esta é a terceira tentativa séria contra sua vida em menos de 2 anos. E vamos falar sobre a questão maior que todos deveriam estar fazendo agora. Onde está a linha entre sátira política e retórica que alimenta a violência no mundo real? Fique comigo. Este é importante. Vamos voltar aos jovens, 24 de abril de 2026. O jantar dos correspondentes da Casa Branca de 2026 estava agendado para sábado, 25 de abril. Este é um grande evento. Desta vez, Donald Trump estava comparecendo ao jantar pela primeira vez desde se tornar presidente. Ele havia boicotado todos os anteriores durante seu primeiro mandato. Mas havia uma reviravolta. Em vez de um comediante, a Associação de Correspondentes da Casa Branca escolheu o mentalista e autor Oz Perlman como o artista principal. Sem paródia, sem monólogo de comédia, apenas um mentalista fazendo truques de magia. Jimmy Kimmel viu uma oportunidade. Kimmel apresentou seu próprio estilo aparecendo em um cenário fictício no Washington Hilton com clipes do presidente e outros na multidão, alguns parecendo nada felizes. Ele o enquadrou como um jantar alternativo de correspondentes, sua versão da paródia que o jantar oficial não teria. E ele o configurou dizendo isto. Nosso presidente é um floco de neve delicado com a pele mais fina de qualquer ser humano. E isso significa que não haverá comediante este ano. Se nosso presidente não fosse uma rainha do drama tremendo que tem medo de comédia. Agora, humor político no jantar dos correspondentes da Casa Branca é uma tradição. O jantar é geralmente um evento descontraído em que o presidente recebe uma paródia e depois devolve uma. É assim que funciona. Os presidentes ficam lá, recebem os golpes, riem e disparam de volta. É uma daquelas tradições unicamente americanas. A pessoa mais poderosa do mundo sentada em uma sala e deixando comediantes atirarem contra ela. O próprio Kimmel conhece bem essa tradição. O próprio Kimmel se apresentou no jantar em 2012 durante a administração Obama. Então, este não é um território novo para ele. Mas na noite de quinta-feira, Kimmel o levou para um lugar diferente. Ele disparou piadas sobre os arquivos Trump-Epstein. Ele brincou sobre a condenação por dinheiro silencioso de Trump. Ele zombou de Stephen Miller, Pete Exit, Cash Patel, J.D. Vance e RFK Jr., e então ele virou sua atenção para a primeira-dama Melania Trump. Senhora Trump, você tem um brilho como de uma viúva esperançosa. Kimmel também usou a paródia para zombar do relacionamento dos Trumps, retratando distância entre o presidente e a primeira-dama. Ele seguiu a linha da viúva fingindo apresentar o casal um ao outro. Ah, por falar nisso, Melania, este é Donald. Donald, este é Melania. Kimmel também brincou sobre o aniversário de Melania no domingo, 26 de abril. Ele disse que ela planejava celebrar em casa da mesma forma que sempre faz, olhando pela janela e sussurrando, o que fiz, e ele encerrou o segmento de Melania zombando de seu documentário recente, dizendo que tinha 10% no Rotten Tomatoes e chamando de o primeiro filme sem movimento do mundo. Bem, a comédia política sempre foi áspera. O jantar de correspondentes teve alguns momentos absolutamente brutais ao longo dos anos. A aparição mais memorável de Trump no jantar foi em 2011 quando ele era alvo de piadas de Seth Meyers e do presidente Barack Obama e foi capturado pelas câmeras C-SPAN. Trump mal estava rindo e não parecia nada feliz. Mas há uma diferença entre uma piada que dói e uma piada que basicamente fantasia sobre a morte de um presidente em exercício. Isso é o que viúva esperançosa significa. Você não pode contornar isso. Uma viúva é uma mulher cujo marido morreu. Uma viúva esperançosa é uma mulher cujo marido ainda não morreu, mas se espera que morra. No contexto de um presidente que sobreviveu a 2 tentativas anteriores de assassinato, essa linguagem soa de forma diferente. Soa pesado. Avançando rápido para sábado à noite, 25 de abril. O verdadeiro jantar dos correspondentes da Casa Branca está em andamento no Washington Hilton em DC. Havia mais de 2.500 jornalistas e convidados muito bem vestidos. Seus, celebridades, embaixadores e membros do gabinete, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, secretário de Defesa Pete Exit, Robert F. Kennedy Jr., Todd Blanche, secretário de Estado Marco Rubio e secretário de DHS Mark Wayne Mullen para homenagear o jornalismo e financiar bolsas. O evento deste ano atraiu atenção aumentada porque Trump compareceu pessoalmente pela primeira vez em exercício. A jornalista da CBS News Weijia Jiang, que serviu como presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, estava no palco. Ela esperava que o jantar restaurasse alguma normalidade entre a administração Trump e a imprensa. Talvez fosse ingênua, ela disse, mas queria que fosse uma sala bipartidária. O mentalista Oz Perlman estava se apresentando para a multidão. Ele estava prestes a revelar um nome para a primeira-dama e porta-voz da imprensa Karoline Leavitt. E Jiang observou a reação de Melania. A expressão de choque e deleite em seu rosto é uma imagem agora congelada na mente de Jiang, porque era a última coisa que ela via antes do caos se desenrolar. E então aconteceu.
Antes que Jiang pudesse entender o que se desenrolava, agentes armados correram em direção ao estrado, correndo para cercá-los, e ela ouviu gritos de baixo, 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 deitem-se. Ela estava acompanhando Trump quando ele caiu no chão. O presidente Donald Trump e outros altos funcionários da administração foram abruptamente evacuados da sala e as autoridades disseram que uma pessoa foi presa após o tiroteio. Agentes do serviço secreto inundaram o salão de baile do Hotel Washington Hilton, onde alguns repórteres, funcionários da administração e dignitários se abaixaram sob suas mesas em meio à confusão. O que aconteceu fora do salão de baile foi isto. Enquanto o jantar estava em andamento, Alan supostamente invadiu um ponto de controle do serviço secreto no Washington Hilton enquanto armado com várias armas e abriu fogo, atingindo um oficial do serviço secreto em seu colete balístico. Os agentes devolveram o fogo e derrubaram Alan no chão. O suspeito e o oficial ferido foram transportados para um hospital. Espera-se que o agente do serviço secreto se recupere. 2.500 pessoas, o presidente, o vice-presidente, a primeira-dama, membros do gabinete, famílias, crianças. A filha de 7 anos de Weijia Jiang estava na sala. Então, quem é essa pessoa que tentou fazer isso? Alan, 31, era um educador de Torrance, Califórnia, com um diploma em engenharia de uma universidade prestigiosa. Ele obteve um diploma em engenharia mecânica no Caltech em 2017 antes de receber um mestrado em ciência da computação na Universidade Estadual da Califórnia, Dominguez Hills, em 2025. O homem suspeito de abrir fogo no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca na noite de sábado trabalhou como professor e desenvolvedor de videogames do sul da Califórnia. Este não é um vagabundo aleatório. Esta é uma pessoa instruída, credenciada, uma graduada do Caltech, um professor, alguém que trabalhou com alunos. Uma organização cívica asiático-americana diz que alguns voluntários foram anteriormente tutoriados por Alan. E os alunos o descreveram como completamente normal e amigável em suas interações e expressaram choque profundo quando souberam que ele era o suspeito. Mas por baixo da superfície, havia algo mais construindo. As autoridades identificaram o suspeito como Cole Allen, 31 anos, de Torrance, Califórnia, acrescentando que ele preparou um manifesto descrevendo sua intenção e compartilhou retórica anti-Trump e anticristã nas redes sociais. O suspeito do tiroteio do jantar dos correspondentes da Casa Branca escreveu um manifesto que declarava que planejava alvejar os funcionários da administração Trump priorizados do ranking mais alto para o mais baixo de acordo com uma cópia obtida pela CBS News. Deixe-me ler isso novamente. Mais baixo. Isso significa que o presidente dos Estados Unidos era o alvo número 1. Alan escreveu que a aplicação da lei, funcionários do hotel e convidados não eram seus alvos pretendidos, mas que ainda assim os atacaria para chegar à administração, acrescentando: realmente espero que não chegue a isso. Alan disse que planejou realizar o ataque porque não queria que os crimes da administração manchassem suas mãos. A escrita de Alan abordou uma série de objeções que seus leitores poderiam ter com argumentos para cada uma. Uma foi: como pessoa metade negra, metade branca, você não deveria ser quem está fazendo isso. Outra objeção hipotética que Alan levantou foi que, como cristão, deveria virar a outra face. Seu contra-argumento: virar a outra face é para quando você mesmo é oprimido. E então esta linha arrepiante: não espero perdão, mas se pudesse ter visto qualquer outra maneira de chegar tão perto, a teria tomado. O irmão de Alan, alarmado com o e-mail que ele e outros membros da família receberam, chamou a polícia em Connecticut para alertá-los na noite de sábado, mas era tarde demais. Até o momento em que o aviso chegou à aplicação da lei, Alan já estava no Washington Hilton. Os investigadores acreditam que Alan viajou de Los Angeles para Washington DC de trem com uma parada em Chicago. Ele planejou isto. Ele escreveu um manifesto. Ele comprou suas armas legalmente. Ele comprou a espingarda usada no tiroteio em agosto de 2025 e também possuía uma pistola semiautomática comprada em 2023. Ele viajou através do país. Ele se armou e foi direto para um ponto de controle do serviço secreto. As postagens nas redes sociais revelam que Alan era agressivamente anti-Trump. A irmã de Alan disse que seu irmão tinha uma tendência a fazer declarações radicais e sua retórica constantemente fazia referência a um plano para fazer algo para corrigir os problemas do mundo atual. Ela também disse que ele participou de um protesto no Kings na Califórnia e fazia parte de um grupo chamado Wide Awakes. Em outubro de 2024, Alan doou o IS-25 para a campanha presidencial de Kamala Harris através do AQT Blue. De acordo com registros da Comissão Federal de Eleições. Agora quero ser muito claro sobre algo. Doar para uma campanha não torna alguém um terrorista. Participar de um protesto não torna alguém um atirador. Isso não é o que estou dizendo. O que estou dizendo é que a imagem que está surgindo de Cole Thomas Allen é a imagem de uma pessoa que foi profundamente radicalizada. Não de uma noite para a outra, mas ao longo do tempo. E é aqui que o comentário de Kimmel fica impossível de ignorar. Apenas 48 horas após o comentário da viúva de Kimmel, Alan tentou invadir a segurança no verdadeiro WQSD. Agora, estou dizendo que Jimmy Kimmel causou o tiroteio. Não. Estou dizendo que Kimmel disse a Cole Allen para pegar uma arma. Claro que não. Esse não é o argumento. O argumento é sobre ambiente. O argumento é sobre tom. O argumento é sobre o que acontece quando as plataformas de mídia mais poderosas do país passam anos tratando um presidente em exercício não apenas como alguém com quem você discorda, mas como alguém que merece morrer. Uma piada de viúva esperançosa não é uma crítica política. Nem é uma paródia no sentido tradicional. É uma fantasia. É imaginar e convidar sua audiência a rir da morte de um presidente e veio de um apresentador que transmite na ABC, que é de propriedade da Disney, um dos maiores conglomerados de mídia do planeta Terra. 2 anos atrás, um pretenso assassino atirou no presidente Trump em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia. O atirador matou um participante inocente, feriu 2 outros e atingiu Trump na orelha. Uma segunda tentativa de assassinato foi frustrada por agentes do serviço secreto meses depois. O tiroteio mais recente no WQSD marcou a terceira tentativa séria contra a vida de Trump. Em menos de 2 anos, 3 vezes em 2 anos, alguém tentou matar esse homem. E na noite de quinta-feira, 2 dias antes da terceira tentativa, um apresentador de comédia noturna foi à TV e brincou sobre Melania Trump ser viúva. Este é o contexto que deixa as pessoas furiosas. É por isso que a reação foi tão intensa. A piada da viúva esperançosa de Kimmel sobre Melania desencadeou fúria entre apoiadores de MAGA dias antes do atirador abrir fogo no jantar dos correspondentes da Casa Branca. As redes sociais explodiram. O senador Mike Lee postou o clipe, escrevendo: Jimmy Kimmel se deleita chamando Melania Trump de viúva esperançosa. Não é legal. Outros usuários chamaram a rotina de doente e de mau gosto. Um usuário simplesmente disse: ele não está quebrado. Ele é mau.
Após ser evacuado do jantar, Trump se dirigiu à nação cerca de 2 horas depois, ainda em seu smoking. Quando você é impactante, eles vão atrás de você, disse ele. Eles pareciam pensar que era um lobo solitário. Não vamos deixar que ninguém tome conta de nossa sociedade. Trump disse que falou diretamente com o agente ferido. Ele foi disparado de uma distância muito próxima com uma arma muito poderosa, e o colete fez o trabalho. Trump disse: acabei de falar com o oficial e ele está ótimo. Trump explicou: um homem invadiu um ponto de controle de segurança armado com várias armas e foi derrubado por alguns membros muito corajosos do serviço secreto e agiram muito rapidamente. O suspeito está vivo, foi preso e está sendo tratado de ferimentos. No dia seguinte, em uma entrevista de 60 minutos, Trump acusou membros da imprensa de ser quase a mesma coisa que o Partido Democrata. Quando perguntado se o tiroteio mudaria seu relacionamento com a mídia, não é tanta a imprensa, disse ele. É a imprensa mais os democratas porque são quase a mesma coisa. Trump também ficou na defensiva quando a jornalista Norah O'Donnell leu um trecho dos supostos escritos do suspeito na entrevista e disse que deveria se envergonhar de si mesma. Você não deveria estar lendo isso nos 60 minutos. Você é uma desgraça. Disse ele. Agora, é aqui que a frustração de Trump se conecta diretamente à controvérsia de Kimmel. Se você apoia Trump ou se opõe a ele, a sequência de eventos é difícil de descartar. Um apresentador de rede importante brinca sobre a morte do presidente na quinta-feira. Um homem tenta assassinar o presidente no sábado. O presidente vai à TV Nacional no domingo e diz: a imprensa e os democratas são quase a mesma coisa. Você pode ver o fio. Você pode ver a conexão sendo traçada. E independentemente de onde você fica politicamente, esta linha do tempo deveria perturbá-lo. Deixe-me recuar e falar sobre um padrão porque este momento não existe em um vácuo. O tiroteio ocorre em meio a um aumento na violência política nos últimos anos. O próprio Trump sobreviveu a 2 tentativas de assassinato em 2024. Melissa Ortman, uma representante estadual de Minnesota, foi baleada e morta em um ataque politicamente motivado em junho. O influenciador conservador Charlie Kirk foi assassinado em setembro. O incidente de Kirk é relevante aqui por causa de Kimmel especificamente. Em setembro, após o comentarista conservador Charlie Kirk ser assassinado publicamente, Kimmel brincou sobre seu morte e fez declarações falsas sobre o suspeito. Em resposta, seu show foi tirado do ar por um curto período. Antes de ser retornado à sua hora de transmissão regular programada, então Kimmel já esteve exatamente nesse território antes. Ele já enfrentou uma suspensão por comentários sobre um assassinato político. E agora, meses depois, ele está de volta no ar fazendo piadas sobre a primeira-dama ser viúva 2 dias antes de mais uma tentativa contra a vida do presidente. Trump pediu repetidamente o despedimento de Kimmel, até celebrando uma suspensão temporária que o apresentador enfrentou em 2025. O atrito entre esses dois vem se construindo há anos. É pessoal. É público. E a cada escalação, as apostas ficam mais altas. A preocupação aqui não é sobre censurar a comédia. A comédia é suposta a empurrar os limites. A comédia é suposta a deixá-lo desconfortável. Esse é seu trabalho. A preocupação é sobre o que acontece quando as mesmas plataformas que transmitem para milhões de casas todas as noites escolhem usar esse poder não apenas para criticar, mas para desumanizar. Para normalizar a ideia de que a morte de alguém é uma piada. O complexo de mídia e entretenimento passou anos embrulhando sua audiência na ideia de que Trump e todos ao seu redor representam uma ameaça existencial à civilização em si. Em algum momento, alguém decide levar essa premissa a sério em vez de trocar de canal. E esse é o cerne do argumento. É por isso que isso importa além de apenas uma piada, além de apenas um tiroteio, além de apenas um jantar. Até mesmo pessoas à esquerda reconhecem o perigo aqui. O Van Jones da CNN disse que estava preocupado com algo que o atirador sobreviveu. O que significa que na segunda-feira ele vai a julgamento e há perigo de que as pessoas tentem fazer dele uma espécie de herói. Você vê o que aconteceu com Luigi Mangione que atirou e matou um CEO e de alguma forma se tornou um herói, disse Jones na noite de sábado. Essa é uma declaração significativa. Um comentarista da CNN advertindo que o homem que acabou de tentar assassinar o presidente poderia se tornar um herói popular. Pense no que isso diz sobre o estado da cultura política americana agora. Luigi Mangione atirou no CEO da United Healthcare na calçada de Nova York e uma porção significativa da internet o celebrou. Camisetas foram feitas, contas de fãs foram criadas. Havia um risco real e Van Jones está certo em destacar que a mesma coisa poderia acontecer com Cole Allen. O manifesto de Allen parece uma hunt padrão anti-Trump. De acordo com PG Media, Allen também deixou claro que via todos na sala como parte do problema. Segundo ele, simplesmente estar no evento tornava os convidados cúmplices, acusando-os de ouvir voluntariamente um pedófilo, estuprador e traidor. Agora, de onde vem essa linguagem? Essa é a questão. Ela vem de lugar nenhum? Ela se gera em um vácuo? Ou vem de anos de ouvir essa mesma linguagem ou versões dela repetidas e amplificadas em plataformas de mídia, programas de comédia noturna, noticiário a cabo e redes sociais? Allen descartou a ideia de que sua fé cristã deveria levá-lo à contenção, argumentando que ficar passivo diante de uma ação errada equivale à cumplicidade. E quando confrontado com a questão óbvia de por que ele não fez algo ainda pior, sua resposta foi assustadoramente direta. Tem que começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar. Essas são as palavras de um homem. Essa é radicalização. Por justiça, a resposta a este tiroteio foi bipartidária. O ex-presidente Barack Obama no domingo exortou os americanos a rejeitar a ideia de que a violência tem algum lugar em nossa democracia, chamando-a de um lembrete solene da coragem e sacrifício que agentes do serviço secreto do ZEUA mostram todos os dias. Ele disse que estava grato a eles e grato que o agente que foi baleado vai ficar bem. Reações dos legisladores do Congresso chegaram na noite de sábado. Rep. Jared Moskowitz, um democrata da Flórida, disse que estava no evento e foi colocado em uma sala segura pelo Rep. Steve Scalise, um republicano da Louisiana. Essa é uma imagem poderosa. Um democrata e um republicano se protegendo mutuamente em um momento de crise. Ele foi baleado em 2017 durante um treino para o jogo do beisebol do Congresso. Wei Zhejiang foi tocada quando Trump reconheceu como o tiroteio moldou sua visão de seu relacionamento com a imprensa. Ele disse que este era um evento dedicado à liberdade de expressão que deveria reunir membros de ambos os partidos com membros da imprensa. E de certa forma funcionou porque o fato de que eles apenas se unificaram pode ser a citação mais importante de todo este episódio. No momento em que alguém tentou matá-lo, Trump observou que a sala se unificou. Jornalistas e funcionários se abaixaram sob as mesmas mesas. Eles correram pelos mesmos corredores. Eles se preocuparam com as mesmas crianças e pais na multidão. É isso que a violência faz. Ela remove o disfarce.
Ela te lembra que apesar de todo o barulho na TV a cabo e na TV de comédia noturna, essas são pessoas reais com famílias, com crianças, com vidas. E é por isso que a piada de Kimmel corta tão profundamente. Não porque era politicamente incorreta, não porque ultrapassava uma linha arbitrária de decoro. Corta profundamente porque reduz uma mulher real, uma mãe, uma esposa, a uma piada sobre a morte de seu marido. E então a realidade quase tornou essa piada verdadeira. O procurador do ZEUA para DC Janine Pirro disse na noite de sábado que o suspeito estava sendo acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agressão a um oficial federal usando uma arma perigosa. Alan será processado na segunda-feira no Tribunal Federal. O procurador-geral Todd Blanche disse que quer o suspeito enfrente acusações adicionais dependerá do que os investigadores encontrem enquanto continuam coletando evidências, especialmente no que se refere a seu possível motivo. Mas depende de nós entender seu motivo, sua intenção, sua premeditação do que o levou a decidir que ia fazer o que fez. Quanto a Kimmel e a ABC, a Fox News Digital entrou em contato com a Casa Branca e a ABC pedindo comentários, mas não recebeu resposta imediatamente. Enquanto isso, a primeira-dama ainda não comentou sobre a paródia mais recente de Kimmel. Silêncio. É o que temos agora das pessoas que transmitiram este material, silêncio. E o silêncio em um momento como este fala mais alto do que qualquer piada já poderia. Então, onde nos deixa? Aqui é onde quero trazer isso para casa com algo acionável e claro. Primeiro, as palavras importam. Sempre importaram. Mas em 2026, com a temperatura política tão alta quanto está, com 3 tentativas de assassinato em menos de 2 anos, com um manifesto que parece um rando do noticiário a cabo, as palavras importam mais do que nunca. Se você é uma figura pública, se tem uma plataforma, se milhões de pessoas o ouvem todas as noites, você tem a responsabilidade de não ficar em silêncio, de não evitar crítica, mas de entender que quando você brinca sobre morte, quando você normaliza a imagem de um presidente sendo morto, algumas pessoas não estão rindo com você. Algumas pessoas estão tomando notas. Segundo, você precisa prestar atenção no que está consumindo. Isso se aplica a todos, esquerda, direita, centro. Se a mídia que você está assistindo faz você se sentir como se o outro lado não fosse apenas errado, mas maligno. Não apenas equivocado, mas perigoso. Não apenas seu oponente político, mas seu inimigo existencial, você precisa trocar de canal. Você precisa recuar porque essa é exatamente a mentalidade que leva alguém como Cole Allen a comprar uma espingarda, embarcar em um trem e invadir um ponto de controle de segurança. Terceiro, a responsabilização importa. Se a ABC suspendeu Kimmel uma vez antes por comentários sobre violência política, e ele agora está de volta fazendo uma versão da mesma coisa, o que isso lhe diz? Diz que não houve consequências reais da primeira vez. Diz que a instituição decidiu que as classificações valem o risco. E esse cálculo financeiro frio, é parte do problema. A primeira emenda protege seu direito de dizer coisas escancaradas. Não protege você das consequências de dizê-las. Não o protege de críticas. E não o absolve de responsabilidade moral quando suas palavras caem em uma cultura já saturada de violência política. O jantar dos correspondentes da Casa Branca é literalmente um evento construído para celebrar a primeira emenda. E o fato de que foi atacado, que um homem apareceu com armas para atirar seu caminho para dentro de uma sala cheia de jornalistas e funcionários celebrando a liberdade de expressão, deveria fazer todos em todos os lados parar e pensar que tipo de país estamos construindo. Quinto, cuidado com quem você faz em herói e quem você faz em piada. Quando você faz da morte de um presidente em exercício uma piada, você envia um sinal.
Quando você faz do luto de uma viúva uma piada, você envia um sinal. E as pessoas estão ouvindo. Pessoas como Cole Allen estão ouvindo. O comentário de Viúva Esperançosa não era apenas uma piada ruim. Era um sintoma. Era um sintoma de uma cultura que perdeu a capacidade de discordar sem desumanizar. E até corrigirmos isso, até decidirmos que nossos oponentes são pessoas, não piadas, vamos continuar tendo noites como sábado. Noites em que agentes do serviço secreto mergulham em presidentes. Noites em que jornalistas rastejam de mãos e joelhos procurando por seus filhos. Noites em que uma menina de 7 anos ouve tiros no que deveria ser uma festa. Esse é o custo. Esse é o custo real. Pense sobre isso. Deixe-me saber nos comentários o que você pensa. E se este vídeo o informou, compartilhe porque esta conversa precisa ser maior do que um canal, uma piada ou um tiroteio.